Amém. Queridos, vamos continuar com o tema comprometidos com a glória. Isto é maravilhoso. Esse comprometimento é um posicionamento. Eu escolho ser canal de Deus. Antigamente nós éramos trevas, tudo que nós falávamos só liberava demônios, né? Nossos olhares eram maliciosos, nossas palavras, a gente era um canal do Satanás. Hoje é muito importante você, Deus, a tua sabedoria está fluindo hoje mais do que ontem. Teu poder curador. Por onde eu passo, eu estou abençoando pessoas. Certamente eu sou luz do mundo, sal da terra. Certamente através da minha vida. Isso é uma expectativa. Porque uma coisa é Deus habitar em você, outra coisa é você estar consciente de ter essa expectativa prática. Deus está na minha vida. Deus toca vidas através da minha vida. Deus restaura, Deus liberta, Deus cura. Deus fica tão feliz quando você entende o que Ele está fazendo. Essa percepção de que a glória dele está fluindo. Estar comprometido com a glória. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Então, queridos, entre a palavra de Deus, que está nos céus, a palavra de Deus está nos céus, Salmo 119, 89. Para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus está no céu. Mateus capítulo 6 diz assim, versículo 10, seja feita na terra como nos céus. Entre Deus, que é a palavra, e a tua situação, há um caminho. E este caminho é a palavra. É a palavra entre Deus e o seu desafio, o seu gigante. Entre você e o seu gigante está um ato de fé. Uma liberação do Espírito. O Espírito está no teu coração, sai pela tua boca. Porque a palavra entra pelos olhos e pelos ouvidos. Ela entra pelos olhos e pelos ouvidos, mas ela sai, a espada que mata, que destrói o diabo, sai pela boca. A espada aguda sai pela boca. Essa é a arma. Legal um pai de família trabalhar e juntar dinheiro para ir no mercado, fazer compras. Mas o bom é o dinheiro que ele retira do caixa eletrônico e transforma em compras. Daquele dinheiro que ele tem guardado no banco, as crianças não vão ter comida nenhuma. Mas o que ele sacar, extrair e comprar comida, as crianças vão comer. Legal você ter um monte de fé, mas aquilo que você fala é o que vai frutificar, é o que vai transformar-se em alimento, porque do que sai da sua boca, ali está a vida ou a morte. Então, entre Deus e uma necessidade de abrir o mar, está um ato de fé profético, de levantar o cajado. Entre Deus e as muralhas de Jericó está um ato profético. Entre Deus e Lázaro morto está um ato profético. As pessoas não entendem isso. Se Deus é poderoso, Ele fará. Ele é soberano. Entre Deus e a tempestade que está tentando impedir Jesus de chegar lá em Gadara e expulsar aquela legião que domina toda a cidade, entre Deus e essa tempestade está um ato profético. A fé sem obras é morta. A fé que não se transforma em palavra não é um caminho, porque a palavra é um caminho quando ela é colocada na circunstância. Você veja, Jesus é o caminho é a palavra. Qual o caminho entre Pedro até Jesus em cima das águas? É a palavra. A palavra é o caminho, né? Nós somos esse cano, esse canal. Nós somos esse canal que rios fluem do nosso ventre ou do nosso coração. Veja só. Esse caminho é a palavra. E a verdade não é o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, o que está acontecendo, o que está piorando, o diagnóstico, a conta no vermelho, o corpo doendo, o que a pessoa está falando. A verdade, o argumento, a convicção, a ideia, a cabeça, os pensamentos, é a palavra. O caminho é a palavra. A verdade é a palavra. E a vida? O que vai vivificar tudo que está morto desde aquela? É a palavra. O que vai dar vida àquilo que está caótico? O que vai transformar? Como diz Isaías 51:3, diz assim: eu transformarei o deserto em jardim do Éden. Mas como? A Bíblia diz em Oséias 4:7, sabe como que eu transformarei tudo?
através de aclamações, graça, graça a ela. Através de aclamações, graça, graça a ela, eu o transformarei. Veja. Então quando o diabo se desespera, é quando a fé se transforma numa fé profética. E quando ele é uma fé no coração, ele não tem muito problema, porque semente guardada no celeiro, né? Não vai frutificar. Agora, quando você pega a palavra de Deus e transforma ela numa fé ativa, viva, profética, agressiva, você começa a resistir o diabo e ele começa a sofrer o impacto da palavra, que é luz e fogo, e é martelo. Aí você transforma a palavra em fogo, aí ele não consegue ficar. E tem fogo se você tem vida com Deus, está debaixo do sangue. Se você não está embaixo do sangue, não tem fogo. É como letra morta. O nome de Jesus que Paulo prega, sai dele demônio. Mas se você está debaixo do sangue de Jesus, dependendo do Espírito Santo, a conexão foi feita, o fogo passa junto com as tuas palavras. O diabo não pode resistir a isso, você crê? Então Jesus é o caminho. Tem gente que não crê que Jesus é o caminho. Não é só o caminho para chegar no céu. É o caminho para tudo. Jesus é o caminho para tudo. E é o caminho, se a palavra é o caminho, esse caminho é construído através de palavras. E como é que você semeia palavras? Só dizendo, não tem outro jeito. Certo? Vamos lá? Ezequiel 37. Quando a tua palavra, Humberto, concordar com a palavra de Deus, e você também estiver debaixo do sangue, na dependência do Senhor, para a glória do Senhor, você está comprometido com a glória. Deus certamente confirma a palavra dele, certo? Seja feito na terra como no céu. Essa palavra permanece sempre no céu. Ezequiel 37, 3. Respondi, ó Senhor, tu sabes. É aqui que está o povão, Selma. Você pode ficar curado, meu filho? Sou que sabe, Deus, o Senhor é soberano. Sou que sabe. Olha que resposta que vale para 8 bilhões de pessoas. Sou que sabe, sou que pode, sou que é Deus, o Senhor que é todo poderoso, o Senhor é que é soberano, sou que sabe. Olha onde que está, o Senhor que sabe, lá no celão. Deus diz, o caminho é outro. Está dizendo que eu que sei, agora eu vou te mostrar para você como é que eu faço. Tremendo, né, irmãos? A gente espera que Deus faça para nós, e nessa dispensação Ele edifica a nossa fé, e depois confirma a nossa fé. O livramento está onde? No crer e no dizer. E nós pensamos que o livramento está em esperar, torcer, ver o bom humor de Deus, fazer boas obras, sei lá, chamar a atenção de Deus, quando o livramento está na fé. Porque nós somos salvos pela graça, aqui está, soberano de Deus, através da fé, aqui está. E a fé sem obras é morta. Tu que sabe, Deus. Então ele me disse, olha que coisa tremenda, ele joga para Deus, eu jogo para ele. Eu sou que sabe, Deus. Aí Deus fala assim, então agora vamos lá. É que ele disse, eu vou livrar o povo aí, Moisés. Que bom, Deus. Então vai. Eu falei, que eu não. O senhor vai, o senhor que faz. Não, você não está entendendo. A gente não entende a nossa participação, a nossa cooperação. E aí ficamos esperando por Deus, Deus esperando por nós, né? Então ele disse, profetiza a esses ossos secos e diga, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito, trarei de volta a vida. Porei carne e músculo em vocês, cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, voltarão a vida, então saberão que eu sou o Senhor. Olha só, Deus falou essas palavras com o profeta. O que aconteceu? Nada. A fé foi ativada. Aqui é 50% da moeda, né? Ele creu. Mas se ele ficasse calado dizendo, já que Deus falou, uma hora dessa a palavra vai frutificar. Veja que não aconteceu nada nas circunstâncias. Aconteceu no profeta. Deus não começa pelas circunstâncias, nem por faraó, nem pelo povo. Ele começa por Moisés. Veja. Quando Deus falou com Ezequiel, as circunstâncias não mudaram. Quem mudou foi quem? Ezequiel. Quando você chega no culto, Deus já falou a palavra, já que Ele falou, tudo vai mudar. Quem crê, a Bíblia diz que quem crê e pratica, como é que você pratica uma palavra? Eu fico pensando, praticando a palavra assim, mexendo a letra A. Não, você pratica a palavra falando, né? Dizendo. Aí, diz que pela prática nós temos sentidos exercitados, né?
Deus falou com Ezequiel, não aconteceu nada. Deus falou com Moisés, não aconteceu nada. Quando Deus falou com Jesus que tinha ressuscitado Lázaro, não aconteceu nada. Não aconteceu nada aqui nas circunstâncias, tá bom? Pelo amor de Deus. Não vai pensar que a palavra de Deus tem poder. Eu estou falando que, veja como a coisa é. Deus fala com Josué, o povo é liberto? Não. Josué é liberto. Deus fala com Moisés, por isso aí, por osmose, né? Deus fala com Moisés, aí quando ele olha assim, todo o povo está liberto lá. Não é assim. Deus fala com Josué e Caleb, só por isso eles saem do deserto, já os gigantes caem tudo morto na frente deles. Não, veja. Há um ouvir e um praticar. Amém? Isso é casa na rocha. E assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava. Quando Deus falou com ele, não aconteceu nada. Mas quando ele falou que Deus falou com ele, Deus se moveu e confirmou. Aqui está, Humberto, o medo do diabo, poder da nova era, poder do pensamento positivo, a igreja do Carlinhos aceita, a heresia. Esse é o medo de Satanás. Que você dê voz à palavra. Não está mandando em Deus, não é pensamento positivo, é a liberação do Espírito, é semear no Espírito. É simplesmente dar um caminho para que o Senhor que está no teu coração entre naquela situação. Porque entre a situação e Deus está a palavra, o caminho é a palavra. O caminho não é chorar, se fazer de vítima. O caminho não é reclamar, não é murmurar. Esse nunca foi o caminho, não é verdade? Nunca foi. O caminho é o que? A palavra no Espírito, na fé. É a palavra. Sem duvidar no coração. Pode até duvidar na cabeça, será que vai ser certo? O processo continua, não atrapalha nada. Você para, mas será? Não tem problema. Será? Se você decidir, não, mas eu decido continuar confiando. Mesmo assim vai dar certo. Se você não duvidar no seu coração, você pode duvidar na tua cabeça um montão, que ainda não atrapalha a semente, vai germinar. Quando eu falei, os ossos se juntaram. E se ele não falasse, Deus teria que procurar outro. Porque a fé do Filho de Deus, 2 Coríntios 4,13, nós cremos, por isso ficamos calados, esperando a misericórdia e soberania de Deus. Se ele na sua perfeita vontade quiser, quando ele quiser, se for a vontade dele, não sei se é, eu vou ficar esperando um ponto de interrogação, porque é um enigma. Aí está. Seu evangelho são Satanás. Quando você podia ser canal, embaixador celestial, fala que eu te enviei do céu para a terra, para quê? Você é embaixador. O que é embaixador? É aquele que fala. Tá. Mas não vou falar não, porque eu vou mandar em Deus. Eu vou calar minha boca. Eu sou embaixador celestial, eu não vou postar na internet não. Eu sou embaixador celestial, mas vou ficar bem quietinho, que nem Jonas. O barco vai afundar, meu irmão. Quer ver um cristão ficar angustiado? É Deus querer operar através da vida dele, ele fechar a boca. E quer ver ele também ficar angustiado, ele ficar falando assim do Senhor, Deus não mandar, né? Forte isso, né, amados? Então, entre Deus e o caos, entre Deus e as mulheres de Jericó, está uma fé viva com palavras proféticas, atos e palavras proféticas. Não há uma ação de Deus na terra, a não ser a criação, é claro, que estava o Pai expressando, sem intervenção dos homens, sem um ato de fé de alguém. É lindo isso, irmãos. Deus é Deus, mas Ele escolheu agir através dos homens, porque Ele deu o governo para os homens, né? Ele deu a terra para os homens, então Ele decidiu, na sua soberania, que Ele opera. Em Efésios 3,10 diz que Deus opera através da igreja. Certo? Então o capítulo-chave da Bíblia, Números 13, mostra que o que determinou a fé daquele povo. Sabe o que determinou, esclareceu, definiu e demonstrou a fé daquele povo? O que eles disseram. Está vendo? A fé que não diz, ela não é fé. A fé não está completa se você só crer. A fé ela é completa se ela crer e confessar. Romanos 10, 9 e 10, Marcos 11, 23 e 24. Jesus, ele meramente com suas palavras expulsava demônios. Ele não apenas cria no Pai, mas ele dizia a sua fé. Se você não diz a sua fé é morta. Mas se você diz e não tem vida com Deus, não há virtude na sua palavra. Mas se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que você disser será feito. O capítulo-chave de Números 13, que demonstra tanto a fé como a incredulidade, que revela e mostra quem é de Deus ou não é de Deus, quem vai viver e quem vai morrer, são as palavras desse povo. Deus envia 12 espias, certos?
Números 13, queridos. Gênesis, Levítico, Números, é o quarto livro, né? Capítulo 13, versículo 28. Números 13, 28. Os 27. Este é o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual o Senhor nos enviou de fato. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nele há. Contudo, mas, aqui está o diabo. Aqui está o diabo. Deus disse, mas aqui eles perderam a vida eterna, perderam a salvação, perderam a terra prometida, num mais. Ou seja, eles estavam mais impressionados pelo que viram do que pelo que Deus disse. Assim como os discípulos não conseguiram expulsar, porque estavam mais impressionados de ver o Piá se debatendo com o olho regalado e escumando, aqui eles ficaram mais impressionados com os gigantes do que Deus havia dito: essa terra é de vocês. Viver por vista, 2 Coríntios 5,7, não vivemos por vista, mas por fé. Que diz, Abraão não prestou atenção no seu corpo. Paulo diz assim, quando Deus me chamou, não consultei carne e sangue. Ficar computando, analisando e olhando o problema, quanto mais você olha o problema, mais ele aumenta, não é? O povo, porém, aqui está o que Deus chama depois de mau relatório. Confessar as circunstâncias como maiores do que a palavra. O que você está vendo é maior do que o que Deus disse. Deus disse, vocês vão entrar. Eles disseram, os gigantes não vão deixar nós entrar. Se você não alimentar a fé, qual é o problema do homem? Coração e visão, é ou não é? E depois boca, né? Porque a boca fala o que nós temos visto e ouvido. Então, primeiro, o problema do coração, o homem deu o coração para as trevas, o coração ficou em trevas, Efésios 4,18, o coração ficou em trevas. E por causa do coração em trevas, os olhos não conseguem ver, os olhos do espírito não conseguem ver. Qual o problema do ser humano? Como ele interpreta e como ele vê. Agora, se eu não alimentar a fé, que é a luz não entrar nas trevas, os meus olhos vão interpretar segundo as trevas. Medo, preocupação, ansiedade, dúvida, será que Deus está comigo mesmo? É ou não é? E o diabo trabalha pesado para nos levar à depressão e à dúvida. Deus está com você mesmo, Jó? Você pensa em você na situação de Jó, irmão? Será que Deus está comigo mesmo? E ele creu. Ele disse, cair toda a minha pele, nos meus ossos louvarei o Senhor. Meu Deus, coisa linda. Essa palavra deve ser dos anjos. Pularam lá, o capeta saiu com o chifre queimado. Porque uma frase como essa, irmão, está cheia de feridos, os capeta te olhando, os anjos, falam assim, olha, se essa pele cair tudo aqui, gente, nos meus ossos eu louvaria o Senhor. Isto que é homem de Deus. Deus não está comigo coisa nenhuma, eu devo estar macumbado, porque se Deus estivesse comigo, eu não estava com essa luta. Essa luta é um gigante que você vai vencer e Deus vai te dar em dobro lá na frente. Se a luta existe, o gigante existe, não adianta se fazer de vítima. E nem é sinal de que Deus não está com você. Números 13, 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo e tomar a terra de Seir. Com certeza poderemos conquistá-la. Eita! Irmão, eu acho que Deus deve ter um videotape lá no céu com frases assim, sabe? Isso eita, a fé agrada a Deus. Qualquer pessoa nessa situação aqui, né, Humberto, não diria uma frase dessa. Tem que ter Deus para falar uma coisa dessa, irmão. A cidade toda queimada, o povo dizendo, a culpa é tua, Davi, vamos te matar. E Davi se fortalecendo, o Senhor falou assim, vamos lá, vamos tomar tudo de volta. Deus é conosco, embora não pareça. Embora pareça que Deus virou as costas, me desamparou, quer saber uma coisa? Deus ainda está comigo e eu ainda posso vencer a situação. Meu Deus. Deus, acho que ele escreve isso aqui, ele mostra situações tão dramáticas, para que ele mostre, se ele nessa situação, nessa dispensação, que vergonha, irmãos, eles não tinham Espírito Santo. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Com certeza poderemos conquistá-la, mas, aí tem um mas, aí o capeta começa a falar. Sempre tem um mas, aí o capeta começa a falar. Os outros homens que tinham feito com ele reconhecimento da terra, discordaram, não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. E o veredito de Deus é, a fé de Josué e Caleb se expressou com palavras, e a palavra deles foi a minha palavra, não foi a circunstância. O que Deus chamou de mau relatório? Confessar a circunstância. Mas isso não é um relatório, havia gigante, havia. A terra era assim, tudo que eles falaram era verdade, mas não era a palavra. Pode ser verdade, o diagnóstico é realmente é isso, tudo certinho, realmente eu estou com isso. Só chama de mau relatório, porque a verdade é pelas suas pisaduras já foi curado. Aí está. Forte, né? Porque a realidade não é a verdade. Até tem um áudio no YouTube lá, né? Confessando a verdade lá, que
aquele Gary Carpenter estava falando, né? Que no início parece que não funciona, você está falando e não está vendo, porque você está só semeando no Espírito. Números 14 e 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Até quando não crerão em todos os sinais que fiz no meio deles? Como é que eles provaram que não creram, Rosa? Confessando as circunstâncias. Disseram: trevas. Trevas. Sim, trevas. São trevas. Eles não disseram: haja luz. Eles disseram trevas. Eles mostraram o diagnóstico, mas eles não... Deus olhou para as trevas e disse o quê? Haja luz, certo? E Ele nos fez sua imagem e semelhança. E eles disseram: trevas, trevas, trevas. Números 14 e 22. Nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Como é que você obedece a voz do Senhor? Dizendo a palavra. Se você não diz a palavra, você está desobedecendo e está sendo incrédulo. Então aquele crente que diz assim: eu sou muito humilde, eu não vou dizer a palavra, ele está sendo desobediente a Deus, que diz: eu te enviei como embaixador celestial. Parece humilde, né? Se omitir, Deus chama isso de incredulidade. Não obedeceram a minha voz. Então a voz do Senhor vinha até o profeta, e o profeta dá eco à voz. Não verão a terra que eu aos seus pais jurei, até que nenhum deles me provocaram a ira. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Seguir o quê? O que Deus havia dito a ele, a palavra. Ele viveu pelo que ouviu. Diz que o homem viverá pelo que ele ouve. Mateus 4,4, não é? Aqueles homens estavam vivendo pelo que eles viram. Mas Josué e Caleb viviam pelo que eles ouviram. E o que eles ouviram se tornou mais real do que o que eles estavam vendo, tocando, cheirando, sentindo. Que a palavra seja mais real do que tudo os sentidos da carne, amém? 37, 38. Números 14, 37, 38. Morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. O que aconteceu? Aqueles que infamaram a terra morreram de praga, morreram pragueados. Irmão, contender com a palavra, mata. Porque essa espada é para você julgar contra os gigantes Golias. Mas ser como Saul, em vez de julgar contra Golias, Saul foi contra a palavra, ele se matou. Essa palavra aqui, ó, não vai contra ela não. Tem umas pessoas aí que têm vindo contra ela. Eu tenho orado e jejuado para essas pessoas. Porque vir contra essa palavra mata, irmãos. Se a pessoa não se arrepender. Essa palavra não é para você ir contra ela. Morreram. Mas Josué e Caleb viveram. Que essa palavra possa ser vida para mim e para você. Amém, queridos? Essa palavra vai prolongar a nossa vida, ó. Essa palavra pode vivificar qualquer situação. Tudo pode ser mudado através da fé perseverante. Deus está com você, creia. A ponto de dizer: já que Deus está comigo, eu vou pôr a mão, porque Deus está comigo. Já que Deus está comigo, eu vou postar na internet. Eu vou mandar áudio. Porque se Deus está comigo, há unção. Com poucos pregadores, Humberto? Com poucos pregadores hoje têm unção para ajudar as pessoas? São muito poucos, diga a verdade. São muito pouco, diga a verdade, são muito pouco. Agora esses poucos dizem: eu não vou postar. Irmão, se você sabe que a unção está em você, que ele expressa tudo junto, que vai libertar alguém, vai curar alguém, aquele que pode fazer o bem, não faz, peca, não peca. Irmão, se eu sei que se eu vou gravar um áudio para ajudar uma pessoa, eu digo: não vou gravar. Se eu sei que a unção está em mim, eu vou impor a mão, eu vou profetizar, eu vou visitar, eu vou orar. Amém, queridos? Isso agrada, Senhor.